Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Amadas irmãs e amigas, a todos nós, que a paz, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja plenamente arraigado em nosso coração. Deus abençoe vocês. E muito obrigado por assistir as mensagens até o final. Muito obrigado pelos likes. Muito obrigado pelo compartilhamento. Fico muito feliz de saber que tem pessoas compartilhando nossos vídeos com seus amigos. E que Deus continue derramando bênçãos na sua vida. E que você seja ricamente cuidado e protegido por Deus. E que tenha todas as suas necessidades supridas em Jesus Cristo. Deus é contigo. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. Diante de Ti, Senhor, queremos viver, queremos existir, queremos realizar. Que a nossa vida, Senhor, continue escondida em Jesus Cristo. E que a gente permaneça nele. E tudo que a gente fizer, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Tu conheces a cada um de nós, Pai. Tu sabes a nossa estrutura e que somos pó. Somos fracos. Nada podemos fazer sem o Senhor. Muitas vezes fracassamos também no relacionamento contigo, deixando o Senhor do lado de fora da nossa vida, deixando o Senhor do lado de fora dos nossos planos, deixando o Senhor de escanteio em nossas realizações, em busca dos nossos sonhos, dos nossos projetos, das nossas conquistas. Viramos as costas para o Senhor. E que dura mensagem ouvimos anteriormente, Senhor, de que o Senhor está deixando a nossa casa, que o Senhor está virando as costas para nós, porque nós o rejeitamos primeiro. Nós, à semelhança de Saul, rejeitamos a Tua palavra, negamos a Tua verdade e destruímos os Teus ensinos. Quebramos a aliança. Pai, tenha misericórdia de nós. Não nos abandone, mas estende mais uma vez para nós a Tua graça, a Tua verdade, a Tua misericórdia, como estendeste para Manassés. Faz um milagre em cada um de nós, Pai. Transforma o nosso coração. Ajude-nos a servi-lo. Ajude-nos a amá-lo. E derrama o Teu profuso amor em nosso coração agora. E que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, a nossa alma, para entendimento da Tua palavra. Nós o adoramos, Pai, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 12. Existem muitas frases radicais no capítulo 12, mas nós queremos analisar apenas uma. Versículos 31 e 32. Está escrito: Por isso eu vos declaro, todo pecado e blasfêmias serão perdoados aos homens. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Versículo 32. Aí, aliás, final do verso 31. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Verso 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o filho ou contra o pai, ser-lhe-á isto perdoado. Se você falar mal de Jesus Cristo, se você xingar a Jesus Cristo, se você rejeitar a Jesus Cristo, há esperança para você. Deus oferece perdão. Mas se alguém pecar, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Meu amado, minha amada, esse texto
é um dos textos mais difíceis de se compreender na Bíblia. Aliás, muito se tem dito desse texto. E muita gente hoje quer saber o que é o pecado contra o Espírito Santo. Embora o texto seja claro. Blasfêmia contra o Espírito Santo, falar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Então a gente precisa entender o que é blasfêmia e a gente precisa entender o que é falar contra o Espírito Santo. Observe que Jesus Cristo começa seu ministério e ele começa pregando a vinda do reino de Deus. João, o primo de Jesus Cristo, João Batista, aparece no deserto da Judeia dizendo que os judeus precisavam se arrepender, mudar de estrada e aceitar a profecia de que o menino iria nascer para morrer pelos pecados do ser humano. E que eles deveriam construir veredas justas, veredas santas, para que pudessem ter lugar no reino de Deus. Mas os judeus ficaram com ciúmes de Jesus Cristo. Os judeus começaram a perceber que os ensinos de Cristo eram diferentes dos ensinos dos fariseus. E aí começaram uma disputa. Começaram a enviar profetas, enviar mensageiros, espias, olheiros, para vigiar os atos de Jesus Cristo e os passos de Jesus Cristo, para que em algum momento eles pudessem levar Jesus Cristo a cometer um erro nos seus ensinos em relação à lei de Moisés e ele pudesse ser desacreditado. Mas se a gente lê Mateus capítulo 3, versículo 17, diz que Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo. Então Jesus Cristo age movido, compelido, dirigido, governado pelo Espírito Santo. A obra de Jesus Cristo não é dele, é o Espírito Santo agindo na vida dele. E aí, as pessoas estão vendo, os milagres estão acontecendo, pessoas são restauradas, verdades esquecidas são despertadas e começadas a ser vividas pelas pessoas. Os fariseus não estão satisfeitos. E eles começam a discutir com Jesus Cristo. A gente encontra muito dessas discussões a partir do capítulo 18 de Mateus, livro de Marcos, capítulo 1, capítulo 8, desculpe, a partir do capítulo 7 e 8. Nós encontramos Jesus Cristo tendo forte discussão com os fariseus acerca da sua vinda em João, capítulo 5 ao capítulo 7. E os fariseus estavam cada vez mais perdidos, porque em vez de buscarem a verdade, em vez de aceitarem a verdade, eles começam agora a contradizer a verdade. E não esqueça que 1 João capítulo 5, versículo 6, diz que o Espírito Santo é a verdade. Então Jesus Cristo está com a verdade. Ele não só é a verdade, mas ele está com a verdade que é o Espírito Santo. Então ele realiza seus milagres, ele faz seus poderosos discursos movidos, guiado pelo Espírito Santo. Ele está sob a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente que move as ações de Jesus Cristo. Nada acontece na vida de Jesus Cristo sem a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que leva ele ao deserto. É o Espírito Santo que o leva à montanha da consagração. E aí Jesus Cristo desce para o vale, cheio do Espírito Santo. Ele se consagra
Diz Atos capítulo 10, versículo 38, que ele é ungido pelo Espírito Santo e ele sai cheio do Espírito Santo para fazer o bem. A gente viu um pouco disso na mensagem anterior, não é? Então, Jesus Cristo está possuído pelo Espírito Santo. Mas os fariseus, os líderes religiosos, os líderes judeus, começaram a espalhar uma mentira entre as pessoas. E que mentira era? A mentira era que Jesus Cristo estava possuído pelo demônio. Observe aqui. Preste atenção no que eu estou dizendo. Jesus Cristo estava ungido pelo Espírito Santo, vivendo a verdade, pregando a verdade, levando a verdade sob a direção e orientação do Espírito Santo. E agora os fariseus, os líderes judeus, começam a espalhar uma mentira acerca de Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo vai dizer, qualquer palavra, qualquer blasfêmia, qualquer pecado cometido contra o Filho, contra Jesus Cristo, tem perdão. Se a gente lê Lamentações, capítulo 3, versículo 21, está escrito que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Deus é o Deus da graça, que envia Jesus Cristo para salvar. João capítulo 3, versículo 17. A intenção de Jesus Cristo é salvar. A motivação de Jesus Cristo é salvar. O projeto de Deus é salvar. Não preciso ficar repetitivo aqui. A eleição da graça é para todos. E Deus não tem interesse nenhum na condenação do pecador. Ezequiel 33, versículo 11, está escrito que o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, mas em que o homem se converta dos seus maus caminhos e viva. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos alcancem o arrependimento. Então Jesus Cristo vai suportar o insulto, Jesus Cristo vai suportar a zombaria, Jesus Cristo vai suportar o chicote, as críticas, a humilhação, porque o interesse dele é conquistar, é salvar. Mas Deus elegeu no projeto da salvação ao Espírito Santo como agente da salvação, o agente da redenção. Leia comigo Gênesis capítulo 6, versículo 3. Gênesis 6, versículo 3. Abriu sua Bíblia? Abra a Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Está escrito: o meu Espírito, eu costumo ler assim, o Espírito Santo não agirá para sempre no homem. Quando Deus estabeleceu o projeto da salvação, porque Deus já sabia que o homem iria pecar, Jesus Cristo disse, eu morro pelo pecador, para justificar a lei e para justificar o caráter de Deus diante do universo, para provar ao universo que Deus é justo em todas as suas ações. Eu decido morrer pelo pecador. Eu me farei pecado para a salvação do pecador. Então o Espírito Santo se colocou diante de Deus e disse, eu serei o agente da redenção. Aquele que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu serei o agente da santificação. Eu serei o agente da transformação. Aquele que vai levar o ser humano a sentir o desejo de mudança. Eu vou gerar no ser humano o sentimento de arrependimento, para que eles busquem o Senhor enquanto podem achar. Então a obra de Jesus Cristo não é completa
sem a obra do Espírito Santo. O ministério de Jesus Cristo não se realiza completamente, perfeitamente, sem o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo não veio no dia do Pentecostes. O Espírito Santo sempre esteve na terra. Se você quer uma verdade absurda e absoluta, o Espírito Santo nunca deixou a terra desde o dia da criação. Desde o momento em que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o Espírito Santo sempre esteve aqui para ensinar. Leia Salmo 143, diz que o Espírito Santo não nos foi dado como professor. Neemias capítulo 9, versículo 20, diz que o Espírito Santo foi dado aos filhos de Deus como um mestre para nos ensinar e para nos guiar em toda a verdade. Observe, os fariseus, os líderes judeus, queriam desacreditar o ministério de Jesus Cristo. Queriam levar Jesus Cristo ao fracasso em sua obra de salvar. Mas Deus é misericordioso, que estende a graça para todos. Então Jesus Cristo diz no texto: todo pecado e blasfêmias aos homens serão perdoados. Mas não pode ter perdão aquele que rejeita a obra do Espírito Santo. Então qual é o pecado aqui contra o Espírito Santo? Primeiro, eles atribuem a Satanás a obra de Deus. Em outras palavras, os líderes judeus disseram, ou diziam, ou espalharam a mentira de que Jesus Cristo havia feito um acordo com Belzebu. Leia o texto aí, Mateus capítulo 12. Ele expulsa demônios, senão por Belzebu. Essa era a mentira espalhada por eles, atribuindo a obra de Deus a Satanás e atribuindo a obra de Satanás a Deus. Isso chama-se blasfêmia, porque isso é um insulto, isso é uma zombaria, isso é uma afronta, isso é um ultraje à obra de Deus ou ao próprio Deus. E nós encontramos isso na vida de Ananias. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós vamos voltar para o texto aqui, não é? Mas vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Observe o que Pedro disse a Ananias. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua esposa, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Aí, verso 3, desculpe. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Verso 4. Conservando não seria teu, você vendeu, todo o dinheiro é seu. Se você não quer dar todo para a igreja, como os outros estão fazendo, você deveria seguir pelo menos a lei. Porque a lei estabelecia que ele devolveria um dízimo, um dízimo para os sacerdotes. A lei estabelecia que eles devolvessem um dízimo para os levitas e um dízimo para os pobres. E aqui em Atos capítulo 4 e capítulo 5, as pessoas estavam vendendo suas propriedades e repartindo os bens entre os pobres. O que nos deixa entender claramente aqui
que Ananias e Safiras, eles eram contra o sistema de dízimos. Eles eram contra o sistema de ofertas. Eles eram contra os sistemas estabelecidos por Deus para a administração da igreja, para o crescimento da igreja. Seria como se hoje a pessoa recebesse aí R$1 milhão de salário e ela simplesmente levasse para a igreja aí, digamos assim, R$1.000. Ela retém parte do que ela ganhou para ela e leva o restante para a igreja. Aliás, tem muita gente dando o resto para a igreja, não é? Porque Deus é. Na minha semana de oração de janeiro, eu vou falar um pouquinho sobre o nome de Deus. Mas muita gente tem feito assim, né, com Deus, tratando Deus como uma coisa qualquer, como um ser qualquer, fazendo pouco caso de Deus. Os fariseus estão fazendo pouco caso da obra do Espírito Santo, o agente da redenção. O agente capaz de mudar o nosso coração, capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, capaz de nos levar ao arrependimento e nos oferecer a santificação. Ananias, você não mentiu ao homem, diz o verso 4. Você não mentiu ao homem, mas você mentiu a Deus. Então o Espírito Santo é Deus. Aliás, a palavra blasfêmia, ela não se refere de um ser igual ao outro. Por isso Jesus Cristo diz que a blasfêmia contra ele, o pecado contra ele, falar mal dele, tinha perdão, porque ele estava aqui como homem, para morrer como homem, para dar ao homem a oportunidade da salvação. Agora não o Espírito Santo. O Espírito Santo nunca perdeu sua natureza divina, seus atributos de Deus, a sua prerrogativa de Deus e a sua autoridade de Deus. E os líderes judeus estão atribuindo a Satanás a obra de Deus. Isso é blasfêmia. Isso é um insulto a Deus. E a palavra blasfêmia, se você pegar o dicionário, diz que é você atentar contra uma divindade. Você pecar contra uma divindade. A palavra blasfêmia se relaciona a um ser divino. Então, quando a gente diz que o Espírito Santo é um vento, quando a gente diz que o Espírito Santo é uma energia, quando a gente diz que o Espírito Santo é uma língua de fogo, quando a gente diz que o Espírito Santo é uma língua estranha, a gente está atentando contra o Espírito Santo. Mas quando a gente rejeita a verdade, quando a gente torna a verdade de Deus em uma mentira, olha, observe o que Ananias fez. Ele não precisava dar todo o dinheiro para a igreja, bastava cumprir a lei. Se ele desse 30% do seu dinheiro para a igreja, ele já estaria cumprindo a lei. E aí Pedro diz: como você foi usado por Satanás para rejeitar a palavra de Deus? Por que você deixou Satanás encher seu coração com a mentira, a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Você não mentiu a homem, você mentiu a Deus. O Espírito Santo não é um ser qualquer. O Espírito Santo não é um vento, não é uma energia, não é uma língua de fogo que faz você chorar, gritar e cair na igreja. Não é uma língua estranha que você fala e ninguém entende. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Satanás, nesses dias finais, ele tem inventado tantas mentiras acerca do Espírito Santo, justamente com dois objetivos. Primeiro é desacreditar o ministério do Espírito Santo. O ministério de que ele é capaz de mudar a tua história, é capaz de fazer um milagre em você e levar você a uma nova história, um novo relacionamento com Deus. Então ele quer desacreditar a obra do Espírito Santo. E segundo, ele quer levar você a acreditar que o Espírito Santo, se ele existe, ele não tem poder sobre você. E a maioria hoje do cristianismo moderno diz que Deus existe porque Ele é o Criador. Jesus Cristo existe porque Ele veio aqui e morreu por nós.
Então só existe Deus e Jesus Cristo. Não existe Espírito Santo. Outros ficam dizendo que ele é uma energia, que é um vento. Outros atribuem ao Espírito Santo a única coisa: o falar em língua estranha. E que inclusive é doutrina de algumas igrejas protestantes, pentecostais, de que se você não falar a língua, você não está salvo. Olha que coisa terrível Satanás tem colocado acerca do Espírito Santo. Levando você a acreditar numa coisa absurda. E que você tem que falar uma glossolalia. Que nem você sabe o que você está falando. Que leva você a chorar, a gritar e a cair na igreja. Para você ter certeza de que você está sendo salvo e aceito por Deus. Que coisa absurda, Jesus Cristo morreu para tirar teus pecados e é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Ele nos leva ao arrependimento e uma mudança de vida. É Ele que nos dá um novo coração. Os líderes judeus, movidos pelo próprio Satanás, usados por Satanás, estavam levando as pessoas a desacreditar no ministério de Jesus Cristo para acreditar nos falsos ensinos dos seus ensinadores, dos seus líderes religiosos. Pedro é muito enfático aqui: você mentiu ao Espírito Santo, você não mentiu a homem, você mentiu a Deus. O Espírito Santo é Deus. E quanta gente hoje tem pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é terrível, por quê? Porque ele é o agente da redenção. Romanos capítulo 2, versículo 4, diz que é ele que opera em nós o arrependimento. Ora, se você atentar contra Deus, contra o Espírito Santo, que é o agente da redenção, o responsável pela tua redenção, Efésios capítulo 1, versículo 14, ele é a garantia de manter você fiel à verdade do Evangelho para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30, diz que você nele está selado para o dia da redenção. Se você pecar contra o Espírito Santo, o que será de você? Ananias morreu ali mesmo. O castigo dele foi iminente. Mas Jesus Cristo aqui, ele diz o seguinte: aquele que pecar contra o Filho, aquele que falar mal do Filho, pode ter perdão. E eu gosto muito da história de Manassés na Bíblia. Porque Manassés é o típico exemplo, foi deixado como exemplo para todos nós que erramos. Para todos nós que falhamos. Manassés era filho de Ezequias, rei de Israel. Ezequias foi um homem segundo o coração de Deus, e ele foi tão fiel a Deus que quando o profeta chegou para ele e disse: você vai morrer, você não vai viver dessa doença que você tem, Ezequias virou a cara para a parede, começou a conversar com Deus e disse: Senhor, não aceito essa morte. Não estou pronto para morrer. Eu quero uma segunda chance. Eu quero mais tempo de vida. Eu quero mais uma oportunidade de realizar mais coisas para o Senhor. Eu tenho sido fiel. Leia o livro de Isaías, capítulo 36, ou o livro de 2 Reis, capítulo 18. Ezequias foi ousado diante de Deus. E aí Deus deu a ele mais 15 anos. E nesses 15 anos nasceu Manassés. Manassés, ele era testemunha viva de um Deus que age na vida dos filhos dele para a glória do nome de Deus. É verdade que Ezequias vai cometer uma gafe terrível, um pecado terrível, que é exaltar-se diante dos babilônios. Mas Deus o perdoa. E aí Manassés, com 12 anos, ele é entronizado, um adolescente de 12 anos, uma criança ainda. Já que a adolescência aqui no Brasil, por exemplo, começa aos 13, né? E agora diz que vai até os 24. Então, um adolescente.
assume o trono de Israel. Um menino sem experiência, mas que se rebela, quer fazer um reinado independente, quer fazer um reinado livre da teocracia, livre de qualquer orientação divina em sua vida. Eu não quero Deus na minha vida. Essa foi a primeira frase de Manassés ao assumir o trono. Diz o texto: ele não andou nos caminhos de Deus conforme seu pai. Ele virou as costas para Deus. E agora ele começou a agir de forma arbitrária e aberta para mostrar que ele não estava mesmo disposto a ter uma aliança com Deus. Aí ele vai sacrificar filhos no vale do filho de Inom, a Moloque, no vale do filho de Inom. Ele vai adivinhar pelas nuvens, ele vai praticar feitiçaria, ele vai praticar adivinhação, ele vai adorar a Baal, ele vai adorar Astarote, ele vai adorar o Ashera, né? Ele vai adorar o sol, a lua e as estrelas, ele vai oferecer sacrifício a todos os deuses. É como um filho pródigo, não é? Ele sai da casa do pai, ele sai da vontade do pai. E aí você entende aqui o que Jesus Cristo disse. Aquele que pecar contra o filho, aquele que se rebelar contra o filho, aquele que realmente virar as costas para Deus, tem esperança para ele. Agora, aquele que atribuir obra de Deus a Satanás, aquele que atribuir a Satanás a obra de Deus, ele não tem arrependimento. Porque o Espírito Santo é o agente da redenção. Manassés fez tudo isso e um dia ele estava triste. Um dia o rei da Babilônia veio, invadiu Jerusalém, pegou Manassés, amarrou com cadeias de ferro, com cadeias de bronze, colocou uma corrente nos seus pés e uma canga no seu pescoço. Quem é do Nordeste sabe o que é canga. Um animal fujão, um animal rebelde, um animal que gosta de quebrar cerca e invadir roça dos outros. Aí a gente coloca uma canga nele, um gancho no pescoço do animal com a vara atravessada para ele não pular nenhuma cerca. Ele não vai conseguir pular porque aquela vara impede dele pular e ele não vai conseguir quebrar nenhum arame porque também a canga, aquele gancho no pescoço, não permite. É como uma focinheira no cachorro bravo, né? Ele não consegue mais morder ninguém. Manassés foi acorrentado, foi amordaçado e colocaram um gancho no seu pescoço porque ele era muito rebelde. Menino ainda, sem noção, sem conhecimento, ignorante. Mas Deus foi tão misericordioso que lá na Babilônia, ele chorou. Ele é angustiado, ele sofreu angústia. Leia capítulo 33 de 2 Crônicas. 2 Crônicas 33. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo não desiste da gente quando ele percebe que o nosso coração está aberto, está sensível à voz de Deus. Quem sabe você tem vivido uma vida de rebelião, você tem feito tudo errado na sua vida, você não quer Deus na sua vida, você não quer Deus na sua história, e Deus respeita a sua liberdade, mas Ele continua do lado de fora, dizendo: filho, eu quero uma chance, eu quero uma oportunidade, eu quero ter o privilégio de ser parte da tua história. Manassés está na Babilônia, preso. Versículo 10. Falou o Senhor a Manassés. Olha que coisa maravilhosa. Aquele menino, fujão, adorador de ídolos, sacrílego. Diz o texto que Deus foi atrás dele.
E diz o texto, versículo 7 aqui, que ele fazia tudo isso para provocar a Deus. Mas observe que ele não, aqui em momento nenhum, Manassés atribui qualquer obra de Deus a Satanás e nem atribui qualquer obra de Satanás a Deus. Ele não quer relacionamento com Deus, ele não quer compromisso com Deus, ele não quer aliança com Deus. Agora ele respeita. Ele até vai perseguir os filhos de Deus, ele vai matar o profeta Isaías, não é? Mas ele não mistura as coisas. Ele não mistura o que é santo com o que é profano. Ele não tenta fazer a união de Deus com Satanás, como propõe a música, uma música popular aí de Raul Seixas, né? Lá vem o trem, onde ele propõe o casamento da luz com as trevas e de Deus com Satanás. Cuidado. A obra mestra de Satanás é misturar a verdade com mentira. É tornar verdades em mentira e mentiras em verdade. E nesses dias finais, muita gente vai se perder. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 9, diz que muita gente vai se perder porque deixaram de acreditar na verdade para dar crédito à mentira de Satanás. E tornar a mentira verdade é obra-prima, é obra mestra de Satanás. Tornar a verdade em mentira e tornar a mentira em verdade. E levar muita gente para a perdição. Manassés está ali vivendo em rebelião contra Deus. E aí diz o verso 12 que ele foi preso, verso 11, que ele foi preso, né, para a Babilônia pelo rei da Assíria. Foi levado para a Babilônia e lá ele angustiado, desprezado, abandonado, rejeitado, diz o verso 12, e ele angustiado orou de veras ao seu Deus. Olha, o Deus dele não era o sol, o Deus dele não era a lua, o Deus dele não era o Astarote, Áshera, não era Moloque, a quem ele sacrificou seus filhos. Não, o Deus dele era o Deus de seu pai, Ezequias. O seu coração, no coração dele ainda estava a semente da verdade. No coração dele ainda estava o desejo de um coração transformado. No coração dele ainda existia a semente de uma vontade de fazer o que é certo. E quem é que coloca essa vontade de fazer o que é certo? Quem é que coloca em nosso coração o desejo de viver o certo, de viver a verdade, de seguir o caminho do bem? Quem é que coloca esse desejo? É o Espírito Santo. Essa é a obra-prima, é o ministério terrestre do Espírito Santo, dado por Deus na fundação do mundo, quando Jesus Cristo foi sacrificado por nós. E diz o texto, ele suplicou deveras ao seu Deus, e Deus ouviu a sua oração, e Deus o levou de volta a Jerusalém, e ele reinou 55 anos. A blasfêmia contra o Espírito Santo nada mais é, meu irmão, minha irmã, do que você insultar, ultrajar a obra do Espírito Santo. Ou seja, atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás e atribuir a obra de Satanás ao Espírito Santo. Jesus Cristo estava expulsando demônios, Jesus Cristo estava realizando milagres, Jesus Cristo estava curando. E aí os fariseus disseram que ele estava sendo usado, ele estava de coloio, de acordo com o diabo. Concerto com Satanás. Nós temos aqui duas histórias. Ananias, nós temos a história de Manassés. E isso é o que representa o pecado contra o Espírito Santo. Um mente. Um se volta contra Deus e atribui a obra de Deus a Satanás. Como você pôde ser usado por Satanás para mentir ao Espírito Santo? Os fariseus, os líderes judeus estavam atribuindo a obra de Deus, o ministério de Jesus Cristo, o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo, estava atribuindo a Satanás, levando as pessoas a acreditar em mentiras e rejeitar a verdade. A verdade de Deus sendo tornada mentira e a mentira de Satanás sendo tornada verdade. Segundo Tessalonicenses diz que Satanás, ele se assenta na casa de Deus, ostentando-se e passando-se como se fosse o próprio Deus,
ele se transfigura em anjo de luz para levar você a acreditar em mentiras. Nesses dias finais, Satanás vai aparecer na tua casa dizendo que é um morto, é um parente que morreu, para dizer para você que Deus mudou a lei. Ele vai aparecer na tua casa, na tua igreja, para dizer que Deus mudou a lei. E aí você vai dizer: ah, esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus. E aí você vai estar cometendo uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí a porta da graça se fecha para você, porque se você rejeita o Espírito Santo, já não resta sacrifício para você. Jesus Cristo morreu em vão. O sacrifício dele é pisado aos pés. Diz Hebreus capítulo 10, versículo 29, que nesse sentido você ultraja o Espírito Santo. Você insulta, você zomba, você despreza o Espírito Santo. Como posso ser redimido dos meus pecados sem arrependimento, sem a graça de Jesus Cristo e sem o poder do Espírito Santo na minha vida? Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, e que possamos hoje ter um novo coração, e que jamais pequemos contra o Espírito Santo. A palavra é dura, Jesus Cristo foi muito radical, porque não há como você misturar as coisas. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a vontade daquele que é contra Deus. Jesus Cristo disse aí, inclusive no versículo 28, que aquele que não está com ele, está contra ele. Os fariseus, os líderes judeus, estavam contra Deus, lutando para destruir a verdade de Deus, que era Jesus Cristo e o Espírito Santo. E quando a gente luta contra Deus e contra a verdade de Deus, a nossa sorte será de Ananias. Mas hoje Deus nos dá a oportunidade. A graça estendida ainda está aberta para todos nós. Assim como esteve estendida para Manassés, que apesar de ter cometido até assassinatos, quando ele buscou a Deus, quando ele foi sensível à voz do Espírito Santo, quando o seu coração se sentiu sensível, aberto à ação do Espírito Santo, Deus deu a ele o arrependimento. Em sua humilhação, ele busca a Deus. E Deus toca o seu coração, faz um milagre nele. E ele foi o maior, o rei que mais reinou em Israel. Porque Deus não faz milagre incompleto. Deus não faz milagre para você continuar pecando. Deus não faz milagre para você continuar vivendo uma vida de desobediência. Deus faz um milagre para levar você a uma vida de perfeição e santificação no Espírito Santo. Essa é a obra do Espírito Santo, meu irmão. Ele desceu do céu e está aqui, mas um dia vai ser retirado da terra. Diz o texto lá de Gênesis, ele não ficará para sempre agindo. Ele não vai ficar insistindo com você. Como nós vimos na mensagem anterior, Jesus Cristo disse: a casa de vocês vai ficar deserta, eu vou virar as costas para vocês porque vocês têm me rejeitado. Não rejeite hoje o Espírito Santo, meu irmão. Não rejeite o Espírito Santo, minha irmã. Se ele está dizendo para você obedecer a palavra, se ele está dizendo para você mudar o seu coração, se ele está dizendo para você mudar o caminho, arrependa-se. Deixe o Espírito Santo operar em você desse milagre agora, em nome de Jesus Cristo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça sobre nós e que nós jamais tornemos a tua verdade em mentira e jamais tornemos a mentira em verdade. Mas, Senhor, dá-nos um coração sensível e aberto à ação do Espírito Santo. Gere em nós, ó Deus, o arrependimento e a tristeza pelo pecado. Converte-nos hoje de todo o nosso coração e que jamais a gente se rebele contra a tua vontade, contra a tua verdade, que a gente jamais se levante para atribuir a obra do Senhor a Satanás e que jamais digamos que a obra de Satanás é a obra de Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e purifica-nos de todo o mal, porque a tua verdade é a verdade e será a verdade para sempre. Nós o adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém.